Tem um quadro que a minha esposa adora chamado Morte e Vida, de Klimt. Não sei o que ela acha de tão fascinante nisso. Fiz todos os barulhos certos quando ela me mostrou sua amada pintura emoldurada quando estávamos namorando. Todos os "oh" e "ah". E inventei algumas besteiras sobre esquemas de cores quentes e frias e a escolha específica de ângulos e linhas. Ela era uma artista. Nossos primeiros encontros envolveram longas caminhadas por museus, começando no período azul de Picasso e terminando em carícias íntimas sem nada mais que isso. Eu fiz um curso eletivo de História da Arte quando estava terminando meu doutorado. Lembrei-me o suficiente da linguagem para encantar a minha futura esposa, fantasticamente linda, e atraí-la de volta para o meu apartamento, estupidamente imundo. Estamos falando de mim como um sapo solteiro nojento, sentado numa Vitória Régia feita de embalagens vazias, cercado por um lago de roupas sujas suficientes para manter uma lavanderia em funcionamento por uns 6 meses fácil. Lembro-me de lutar para encontrar 2 recipientes, pelo menos em forma de copo, para a garrafa de vinho barato que havíamos trazido, enquanto ela estava no banheiro. Lavei algumas canecas de café e corri para o quarto para tentar limpar as embalagens de camisinha que estavam na minha mesinha de cabeceira desde 2003. Na cama, bem arrumados contra o resto do caos, estava o vestido da minha esposa, sutiã e calcinha. Ela saiu do banheiro, completamente nua, exceto por um par de salto alto. Pegou o vinho de mim e tomou um gole direto da garrafa. Eu me apaixonei total, completa e irrevogavelmente. Eu não tenho cabeça para coisas artísticas, trabalho com finanças, eu sou criativo com números, não com pintura, mas adoro as coisas dela. Ela fez seu nome nos últimos anos. Os críticos a chamam de a versão feminina de Damien Hirst. Uma de suas primeiras exposições foi composta por uma dúzia de pinturas a óleo de doces podres, em torno de um bolo de verdade, cheio de milhares de joaninhas mortas, sendo alimentadas com uma tarântula mumificada, vestida como a pequena senhora Muffet. Eu não tenho ideia do que isso significava, mas foi maneiro, foi bem sucedido e tinha comida, então eu comi uns 20 croissants, e não tinha inseto neles, tá? Eu chequei. Ela era incrível. Ela tinha o corpo de uma atleta e o rosto de uma modelo do Modigliani. E ainda tem. Ela é charmosa, carismática, profunda, o tipo de pessoa que as pessoas procuram e querem estar constantemente por perto. Ela transava como se tivesse algo para provar e tinha um senso de humor distorcido. Assim que conseguia um emprego com dígitos suficientes para manter uma garota como ela satisfeita, do jeito que deveria ser, propus comprar para ela um prédio histórico de arenito na cidade, com um jardim cheio de rosas e piso de madeira de mogno. E nos primeiros anos, ela parecia feliz. Éramos o tipo de casal que você vê na capa de uma revista e zomba porque eles têm muita sorte. Mas passamos por uma situação difícil. Como acontece com todos os casais, ela ainda era superficialmente a mesma mulher por quem me apaixonei. Parecia incrível. As pessoas sempre me perguntavam quando ela seria a anfitriã do próximo jantar. E ela ainda tinha um olho incrível para a arte. Eu sabia, porém, que ela estava infeliz. Eu podia ver a tristeza nos cantos dos olhos e na curva da boca. Aconteceu gradualmente. Primeiro foi a cortina do chuveiro. Ela comprou 3 ou 4 em uma pequena boutique no centro da cidade e as trouxe para casa para que pudéssemos escolher uma juntos. Decidimos por uma, azul claro, feita de um material impraticável e caro demais para uma cortina de banheiro. Mas tínhamos dinheiro e isso a deixava feliz, então por que não? Alguns dias depois, eu estava me barbeando e percebi que ela ainda não havia colocado a cortina. Só cerca de um mês depois é que tive um vislumbre dela pendurada em seu estúdio, cortada em pedaços e tingida até ficar quase irreconhecível. Optei por ignorar isso porque aprendi que geralmente não é o melhor curso de ação denunciar a licença criativa de um artista, a menos que você queira iniciar uma guerra total sem fim discernível. Um ano depois disso, porém, eu não tive escolha. Ela estava tão nervosa que era como se estivesse sob uma navalha. Ela geralmente fazia uma exposição a cada 3, 4 meses ou mais, e quando tinha ideias demais, as galerias sempre pediam que ela reduzisse suas coleções. Quando o ano passou sem nenhuma pintura terminada, comecei a me preocupar, tanto com o bem-estar dela,
quanto com a nossa conta bancária. Éramos gastadores extravagantes e cada um de seus espetáculos renderia uns incríveis 20 mil que pagavam alguns meses de praias europeias e viagens de esqui em Aspen. A gota d'água, porém, foi quando ela queimou as rosas. Acontece que ela havia concluído dezenas de projetos ao longo do ano, odiou tudo e destruiu ou pintou tudo. Enquanto eu estava no escritório, ela perdeu o controle, molhou cerca de 16 telas com fluido de isqueiro e colocou fogo no quintal. Quando recebi a ligação do corpo de bombeiros, corri para casa e a encontrei sentada na traseira da ambulância, coberta de cinzas, com os cabelos loiros chamuscados nas pontas. Ela estava fumando um cigarro. Eu olhei por cima das flores queimadas, os esqueletos de suas pinturas, os membros arruinados de esculturas quebradas, e perguntei o que aconteceu e por quê. Ela deu uma tragada no cigarro e disse: "Era meu, para queimar." Ela tirou fotos grandes e elegantes daquele inferno. Havia uma família de coelhinhos sufocados pela fumaça. Ela os estufou e montou em ordem de tamanho em um vulcão de bicarbonato de sódio, como esses que você vê nas feiras de ciências do ensino médio. Ela juntou alguns pedaços carbonizados, conectou-os e fez uma espécie de fênix deformada e de aparência dolorida, pesando uns 200 quilos e facilmente mais de 2,5 metros de altura. Ela chamou tudo aquilo de A Partir das Cinzas, e a crítica especializada chamou de Incendiário, sua primeira incursão para se tornar uma verdadeira artista. Alguém comprou a fênix. Tenho pena de quem acorda todos os dias e olha para aquela coisa estranha, suspensa em constante agonia. Estávamos ambos bêbados em um bar aleatório, caro e vagamente temático do Inferno de Dante em São Francisco, quando finalmente tive a chance de perguntar a ela o que estava incomodando. Estávamos fazendo piadas sombrias a noite toda sobre a bela ironia do show dela e o nosso local atual. No início, ela negou veementemente que houvesse algo errado, apontando com raiva que havíamos ganhado 4 vezes mais com sua última obra de arte do que com qualquer coisa anterior, que havia mais do que coberto os danos, que havia pago pelas férias que estávamos tendo. Eu fiquei em silêncio. Ela jogou o cabelo recém-cortado e parecia que ia se abrir por um segundo. Eu vi seus suaves olhos azuis se encherem de lágrimas. Então ela tomou uma dose de uísque de um copo que tinha uma cabeça de touro e sorriu. "Bem, para começar," ela balbuciou, balançando indiferentemente o copo no piercing de nariz do touro, "eu tenho quase certeza de que eu tô grávida." Ela deixou o copo cair de seu dedo e ele se espatifou no chão quando ela deslizou da cadeira e cambaleou até a saída. Fiquei ali, sentado por um tempo e bebi mais, sentindo-me furioso, confuso e feliz. Lembrei-me do rosto dela quando ela me mostrou aquela pintura de Klimt. Lembrei-me de como ela usava óculos naquela época e como ela os empurrava até a ponta do nariz quando sorria, enquanto eu falava sobre as malditas cores quentes e frias e os malditos ângulos e linhas. Convertemos seu estúdio em um berçário. Na verdade, eu fiz isso, enquanto ela ficava em São Francisco e fazia Deus sabe o que com seus amigos artistas. Eu mandei um paisagista vir e replantar as rosas. Trabalhei muitas horas extras, bebi até dormir enquanto folheava livros sobre paz. Ela voltou quando estava quase pronto. Certa noite, cheguei em casa do trabalho e encontrei fotos de ultrassonografia espalhadas por toda a geladeira. Eram gêmeas, de aparência saudável. Meninas grandes. Entrei em nosso quarto e a vi dormindo profundamente em cima das cobertas, com a barriga inchada, cheirando levemente a maconha e solvente. Ela tinha um arco-íris de tinta seca nas pontas dos dedos. Afrouxei a gravata e fui até o berçário. Ela estava ocupada. O amarelo canário que escolhi estava coberto por uma camada de azul translúcido e ela cobria uma parede com padrões e arabescos no estilo de Klimt. O tapete macio e cremoso estava coberto de respingos de tinta. Ela havia trabalhado furiosamente para terminar. Ela cortou uma das roseiras novas e fez um buquê gigante, enfiando-as com tanta força no vaso que algumas escaparam e foram do poleiro no trocador até o chão. Ela os havia espalhado no berço, no parapeito da janela.
Era caótico e lindo. Os anos seguintes foram pacíficos em sua maior parte. Nós nos unimos para criar as meninas. Apesar da preparação pré-natal pouco cuidadosa de minha esposa, elas eram incrivelmente inteligentes e bonitas. Ambas se pareciam com ela, com longos cachos loiros e olhos azuis. Às vezes, quando as colocava na cama, me perguntava se algum pedaço do meu DNA estava nelas. Elas eram como versões em miniatura dela, sabe? Minha esposa concordou em consultar um psiquiatra. Ela tomou alguns remédios por um tempo, alprazolam, alguns estabilizadores de humor. Por fim, ela e o médico decidiram que a crise tinha sido hormonal e temporária. Voltamos a dar jantares, acalmando as fofocas que contagiavam nossos círculos sociais. Ela parou de pintar e começou a lecionar em uma universidade. Ela parecia satisfeita novamente, ainda mais feliz do que antes. De vez em quando eu via algo em seus olhos, como fogo de artilharia reprimido, como se ela estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Mas isso nunca durava mais do que alguns segundos antes de voltarem ao suave azul centáurea que eu conhecia bem. Eu subi na hierarquia do trabalho, adorei a sensação de poder que acompanha as promoções. Eu amei minhas meninas e, por Deus, eu a amava. A minha esposa, louca, nojenta, linda, odiosa, amorosa e extraordinária. E então veio hoje. Hoje eu cheguei em casa do trabalho mais cedo. Hoje a minha esposa tirou o dia de folga para ser acompanhante em uma viagem escolar ao museu. Eles estavam atrás dela há meses por causa da sua experiência no mundo da arte. Eles queriam que as crianças vivenciassem a cultura da maneira mais sofisticada possível. Eu achei isso ridículo. Eram crianças de 1 a 3 anos em uma creche particular. Elas viam mais beleza num pacote de Cheetos do que nos nenúfares de Monet. Mas eles insistiram com minha esposa, e ela recebeu um bando de crianças pequenas e professores de olhos arregalados para passear pelo museu. Cheguei em casa para almoçar porque havia esquecido o meu iPad que continha anotações para uma apresentação que eu faria naquela noite. Caminhei pelo jardim de rosas e notei uma pequena peça de escultura que sobrou da exposição das cinzas de tanto tempo atrás. Era metade de um passarinho. Tinha o tipo de detalhe requintado pelo qual minha esposa era tão famosa. Eu tinha certeza de que era um pássaro de verdade que ela havia moldado em argila. Acho que podia ver um pequeno pedaço de pena em uma das rachaduras. Eu me perguntei por que não tinha notado isso antes. Entrei e me servi de um copo de suco de laranja. A geladeira tinha fotos de bonecos tortos e felizes, desenhados por minhas filhas, que não se pareciam em nada com os belos horrores que sua mãe costumava produzir. Eu estava feliz com aquilo. Eu esperava que eles se apaixonassem pelas obras como eu. Estava absolutamente silencioso e tomei um gole do doce cítrico e apreciei o nada. Então, pensei ter sentido um vago cheiro de tinta fresca no ar. Curioso, entrei na sala e lá estava minha esposa, sentada no sofá de couro com uma garrafa de vinho, parecendo um anjo da morte. Ela estava coberta da cabeça aos pés com pintura corporal azul acinzentada, com uma concentração especial sob os olhos. Ela usava um vestido de retalhos revelador, coberto de recortes de vários formatos e tamanhos. Não era um vestido, eu percebi, mas a cortina de chuveiro rasgada de tantos anos atrás. Eu podia ver a maior parte de seus seios ainda perfeitos, a curva de sua cintura. A garrafa de vinho era alongada e pintada em um estranho tom laranja. O cheiro de tinta era mais forte ali. Um cheiro insuportável de querosene e outra coisa que eu não conseguia identificar. Ela havia raspado a cabeça. Eu olhei para ela por algum tempo, minutos, 1 hora talvez. Por fim, ela tomou um gole de vinho da garrafa, girando-o na boca. Notei tinta, azuis profundos e vermelhos ainda mais profundos, ao redor de seus dedos. Sentei-me na poltrona em frente a ela, incapaz de pensar no que exatamente queria perguntar a ela. Talvez porque eu soubesse, talvez porque eu não quisesse saber. Notei uma câmera na mesa entre nós.
Fui pegá-la e ela pousou a mão cinzenta na minha antes que eu pudesse, suavemente, com delicadeza, com toda a familiaridade de anos de casamento. Ela abriu a boca para falar. Lábios macios e rosados empalideceram pela tinta. Eles eram meus. E estou aqui, sentado, sabendo o que tem atrás da porta do quarto das minhas filhas, com a parede de Klimt que nunca repintamos. Eu sei porque meu telefone continua tocando com ligações da escola, do departamento de polícia. Eu sei porque não conseguia encontrar meus comprimidos para dormir ontem à noite. Eu sei o que é esse cheiro. Vendo pela minha visão periférica, o vermelho se acumulando e manchando o carpete por baixo da porta. A pilha de roupas, cuidadosamente dobradas ao lado de minha esposa no sofá. Posso imaginar aquele fio grosso que ela usou para encaixar todos os seus modelos onde ela queria. Que recriação perfeita e detalhada deve ser. Porque ela é tão perfeita. Eu vejo a Fênix em minha frente. E eu espero que, quando ela acender o cigarro, que está prestes a acender, nós dois queimemos até o fim.